Números 20, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes. Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Até o versículo 12, o Senhor aplica essa palavra ao nosso coração. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra, pela tua bênção, tua graça, teu favor e a tua bondade, Senhor, em permitir que essa Escritura chegasse até nós. Nós pedimos que o Espírito Santo, mais uma vez, nos ajude, nos instrua, nos revele, Senhor, a tua palavra, aquilo que nós não podemos discernir ou capturar com a mente humana, mas com a mente de Cristo, nós seremos capazes de receber no Espírito aquilo que o Senhor quer dizer à igreja hoje. Nós te pedimos assim no nome de Jesus. Amém. Você pode assentar, queridos. O tema da nossa mensagem hoje é Fale com a rocha. Diga comigo, fale com a rocha. Outra vez, fale com a rocha. Diga para o seu vizinho agora: ei, fale com a rocha. Essa história, a história do povo de Israel. Todos nós sabemos que o povo foi tirado da terra do Egito e estava sendo conduzido por Moisés, aquele a quem Deus designou como libertador. O povo que tinha passado 430 anos preso ou escravos, na terra do Egito. E eles estão agora sendo conduzidos pelo deserto em direção à terra de Canaã. No entanto, eles precisam vencer esse deserto. Como vocês sabem da história, um caminho, uma estrada ou um tempo, que eles podiam ter alcançado do Egito até a terra de Canaã, aproximadamente 11 dias, talvez no máximo 2 semanas eles conseguiriam chegar lá. Eles levaram 40 anos para entrar nessa terra por causa de algumas coisas que aconteceram no meio do caminho. Entretanto, agora eles estão no deserto de Zim e não havia água para o povo beber. Imagine a magnitude desse problema. Uma coisa é uma pessoa com sede, agora imagina 3 milhões de pessoas, entre crianças, adultos, jovens, anciãos e muitos animais, rebanhos aos milhares, para dar água num lugar seco, sem vida, um lugar quente durante o dia e gelado durante a noite. Irmãos, na última viagem que nós fizemos a Israel, nós fomos, eu já falei isso aqui antes, mas sempre que eu falo no deserto, eu lembro daquela cena. Nós fomos pela Jordânia, passamos pela Jordânia no deserto. A Jordânia é quase 90% deserto. E lá num desses lugares onde a gente passou, indo em direção a Petra, nós paramos no meio de um deserto, você olha assim para todos os lados, você roda 360 graus e todo o horizonte que você olha fica tremendo assim, aquela quentura, você não vê nada, é só areia, 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 deserto, deserto, deserto. Aqui e acolá você encontra alguns nômades, daqueles beduínos que têm ali um estilo de sobrevivência, naquelas cabanas, quente, quente, quente. Eu fiquei pensando, muito provavelmente, Moisés deve ter passado por aqui ou perto dessa região, porque é uma região bem nessa direção onde o povo perambulou durante muitos anos no deserto. Um lugar sem nada, sem vida, sem água,
sem colheita, sem internet, sem supermercado, sem nada, sem coisa alguma. Eu fiquei pensando, meu Deus, um lugar daquele, as pessoas tinham que ter muita fé mesmo, que Deus iria levá-las através daquele deserto. Porque o deserto, durante o dia, chega a 50 graus, mais ou menos, a temperatura, imagina. E à noite, em lugares que caem abaixo de zero. Você imagina o choque de temperatura. E a Bíblia diz que durante 40 anos, mesmo aquele povo rebelde, que muitas vezes se rebelou contra Deus, Deus os conduziu por todo aquele deserto abrasador, no calor insuportável durante o dia e no frio durante a noite, mas Deus não deixou que durante o dia uma nuvem cobrisse aquele povo todo, protegendo eles do sol incandescente, do sol causticante, mas também à noite Deus trazia uma nuvem de fogo, onde iluminava todo o acampamento do povo de Israel. E durante todos esses anos, 40 anos passaram, a Bíblia diz que as sandálias dos pés daquele povo não se gastou e as roupas não se estragaram, porque não tinha shopping para comprar roupa nova naquele lugar, naquela época. Deus é aquele que nos conduz pelo meio do deserto, nos leva até a terra prometida. Se você crê nisso, diga glória a Deus. E é nesse ambiente que o povo vem a Moisés contender com ele. Porque, irmãos, a pior coisa do mundo é quando se tem uma mentalidade de escravo. Uma mentalidade de gente que só pensa com a categoria do estômago. Quando dá fome, ele fica preocupado. Eles estavam muito preocupados com falta de comida e falta de água. E aí eles foram para Moisés contender com ele no início do capítulo 20, você pode ler essa parte, onde Moisés então vai agora à presença de Deus, quase que desesperado, porque o povo quase que queria apedrejá-lo. E aí Deus diz a Moisés: toma teu bordão, toma Arão, e vai diante da rocha e fale com a rocha. Diga comigo, fale com a rocha. Essa rocha, quem significa essa rocha? É Jesus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz sobre isso, que durante todo aquele tempo, o povo foi conduzido pelo deserto, e eles eram conduzidos pela rocha, a rocha que é Cristo Jesus. Ele se referia, por exemplo, ao que aconteceu outras vezes. Por exemplo, se você ler Êxodo capítulo 17, versículo 1 em diante, narra o primeiro episódio. O primeiro episódio que aconteceu em relação à água também. O que acontece nesse período? Todo o povo de Israel está com sede novamente. Aliás, foi antes do texto que eu li no capítulo 20. Nós estamos aqui, Êxodo, segundo livro da Bíblia. E aqui você pode ler a narrativa. O povo, mais uma vez, contende com Moisés, quer água para matar a sede do povo e dos rebanhos. E ali Deus, mais uma vez, dá uma direção para Moisés, e diz assim no versículo 5 do capítulo 17 de Êxodo, diz: respondeu o Senhor a Moisés, passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e leva contigo em mão o bordão com que feristes o rio. Está se referindo ao rio Nilo, quando Moisés estava saindo ainda, né? Estava lá no Egito. E vai, versículo 6, eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? O que Deus fala para Moisés dessa primeira vez? Ele diz, versículo 6, vai ali, estarei diante de você na rocha em Horebe, você ferirá a rocha. Foi uma ordem que Deus deu. Fira a rocha e vai sair água para matar a sede desse povo. A primeira vez, Deus disse a Moisés que ferisse a rocha. Mas na segunda vez, ele não disse que ferisse a rocha, ele disse o quê? Fale a rocha. A primeira vez significa que a rocha que estava sendo ferida era Cristo.
Cristo foi ferido quantas vezes? Uma única vez. A segunda vez, não era para ele ter ferido, e ele feriu 2 vezes a rocha, que é Cristo. A pergunta é, amados, nós precisamos entender, o que você entende por ferir uma vez a rocha e a segunda vez falar a rocha? Cristo foi crucificado uma única vez pelos nossos pecados, Ele morreu uma única vez, Ele pagou de uma vez por todas todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Eu não preciso morrer outra vez, Jesus não precisa morrer segunda vez, eu não preciso me matar, não preciso fazer penitência, eu não preciso fazer coisa alguma, porque Jesus já foi ferido, mas Ele foi ferido uma única vez, não precisamos feri-lo outra vez. Quem está entendendo isso? A pergunta é, como é que nós podemos ferir a rocha segunda vez? Portanto, todas as vezes que nós estamos diante de uma dificuldade, de uma luta, diante de uma situação, nós corremos o risco de ferir a rocha outra vez. E nessa noite você vai aprender comigo, em nome de Jesus, nós não vamos mais ferir a rocha, nós vamos falar a rocha. E a rocha vai dar a resposta, porque Jesus tem resposta para nos dar. Quem recebe, diga amém. Como é que nós podemos ferir a rocha? Primeira coisa, a primeira maneira que nós aprendemos aqui nesse texto, que nós podemos ferir a rocha, é quando deixamos de observar atentamente a instrução da palavra. Ferimos a rocha quando nós deixamos de observar atentamente a instrução da palavra de Deus. Olha o que foi que Deus falou para Moisés primeiro, lá atrás, fazia tempo já que ele tinha ouvido essa instrução. Moisés reúne os anciãos, vai lá na rocha em Horebe e fira a rocha e eu vou trazer água. E ele foi lá e feriu e deu certo. Na segunda vez, qual é a instrução agora? Vai, toma Arão contigo e fala a rocha. Bom, você sabe o que isso significa? Significa que muitas vezes nós estamos vivendo do passado e aplicamos as palavras que Deus nos deu no passado no presente. É claro que a palavra de Deus é infinita, é imutável, ela nunca vai mudar. Entretanto, o segredo é você e eu estarmos em sintonia com o Espírito Santo, ouvindo dele todo dia, toda hora. Porque a instrução de ontem talvez não valha para hoje. Porque hoje é uma outra estratégia, hoje é uma outra situação. Deus quer te dar uma vitória. Não, porque pessoas que vivem copiando os outros, né? O irmão vem, conta um testemunho e aconteceu assim, a pessoa, vou fazer igual. Aí copia tudo direitinho como é que foi. Você não precisa copiar a história de ninguém. Deus tem uma história para você. Deus quer falar com você. Deus quer comunicar a você como você deve fazer. A primeira vez foi ferir a rocha. A segunda vez é falar com a rocha. Então você precisa prestar atenção. Imagina o que aconteceu com Abraão. Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, Deus diz a Abraão, Abraão, pega teu filho, teu único filho, e vai oferecê-lo em holocausto. Essa foi a ordem de Deus para Abraão. Abraão imediatamente tomou seu filho, tomou 2 criados, um jumento, botou a lenha em cima, pegou o cutelo, o fogo e foi em direção ao lugar que Deus havia mandado. E ele estava determinado a sacrificar seu filho, porque esta foi a ordem de Deus. Ao chegar naquele lugar, ele preparou o altar, colocou seu filho em cima do altar e ia sacrificá-lo mesmo. Nesse momento, o que Abraão ouve? Uma voz brada do céu e diz, Abraão, Abraão, não faças mal ao menino. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes a gente não ouve a segunda vez, ou quando ouve não obedece. Porque agora Deus está dizendo, chega, não, eu mandei até agora, você foi obediente, agora daqui para frente você não vai fazer mal ao menino, calma. Muitas vezes nós ouvimos Deus uma vez, e depois não ouvimos mais, e continuamos na mesma direção que já recebemos no passado, mas Deus já tem uma direção nova. Como é que você sabe que a direção mudou? Quando você tem intimidade com o Espírito Santo e Ele fala no seu espírito. Como é que o Espírito Santo fala com a gente?
fala através do nosso espírito. E o nosso espírito se comunica com a nossa alma, com a nossa mente, e nós, à medida em que nós nos submetemos a Ele, Ele nos dá a direção do que fazer. Quem está entendendo isso? Esse foi o problema de Moisés. Moisés escutou a primeira vez, Moisés escutou a segunda vez, mas parece que ele ainda estava com a mentalidade lá de trás. Eu bati na rocha, agora eu vou bater de novo. Aconteceu mais ou menos a mesma coisa com Davi. Davi era o rei, ele estava muito interessado em levar a arca da aliança para Jerusalém. Davi é um dos homens mais tremendos das Escrituras, embora a Bíblia não esconda as suas falhas e os seus pecados. Mas Davi é considerado o homem o homem segundo o coração de Deus, porque ele dava respostas a Deus muito rapidamente. Mas ele um dia resolveu levar a arca da aliança para Jerusalém, e ela havia ficado nas mãos dos filisteus, inimigos de Israel. Numa guerra, eles capturaram a arca e levaram para o seu território. E ali Deus começa a fazer um reboliço, gente começa a morrer, gente fica doente, e eles falam, é a arca, vamos levar esse negócio, se livra desse negócio do Deus de Israel. O que eles fazem? Eles pegam um carro novo, pega vacas, traciona nesse carro, põe a arca da aliança em cima e despede essas. Eles não sabiam, filisteus eram ignorantes das coisas de Deus. E aí essa arca volta, para a terra de Israel. Eles colocam essa arca na casa de Abinadab. A arca passa 20 anos na casa de Abinadab, sem ninguém se preocupar com essa arca. Mas um dia, Davi se lembra e fala, não, nós precisamos levar a arca para Jerusalém. Eu vou preparar um lugar. Irmãos, que coisa linda a gente preparar um lugar para o Senhor. Claro que a gente não precisa preparar um lugar mais físico. Naquela época, o Espírito Santo não havia sido ainda enviado como já foi hoje. O Espírito Santo agora se tornou um só comigo e com você. Ele agora está amalgamado, vivendo dentro de mim. Eu não preciso mais construir um prédio, porque o templo, porque agora o tabernáculo sou eu, é você. Nós somos o templo do Espírito Santo. Quem vai se alegrar com isso, dar glória a Deus, vai fazer algum barulho, dizer alguma coisa. Mas aí Davi faz o quê? Chama todo mundo, vamos se alegrar e vamos levar a arca para Jerusalém. O que é que ele não observou? Deixamos de observar atentamente a instrução da palavra. O que é que a lei de Moisés dizia para que se devia fazer para conduzir a arca? Primeiro, ninguém poderia tocar na arca, só os levitas, que eram separados para isso. Segundo, não se devia carregar a arca em cima de coisa alguma. A arca era para quem nunca ouviu falar da arca, era um objeto de madeira madeira de acácia coberta de ouro puro, e ela tinha mais ou menos 1,20 m de comprimento, talvez 50 centímetros de largura. E em cada extremidade dessa, nas 4 extremidades, haviam argolas, tudo de ouro, onde os sacerdotes colocavam varás, de modo que 4 levitas pegavam essa arca, botavam aqui no ombro, 2 atrás, 2 na frente, e levavam nos ombros. Essa era a maneira de se lidar com a arca de Deus, que representava a presença do Altíssimo. O que Davi faz? Davi copia os filisteus. Uma instrução equivocada. Irmão, tenha cuidado, tem muita instrução equivocada por aí hoje. Tem muita instrução de filisteu dentro do Arraial dos Santos. Tem instrução de filisteu hoje em relação à família, em relação a casamento, em relação à criação de filhos. Tem muita instrução de filisteu hoje, passeando no meio das pessoas, das empresas, da forma de pensar. Como é que nós sabemos que isso é instrução do filisteu? Quando a gente captura, quando a gente sequestra essas instruções e submete-as ao antivírus celestial da palavra de Deus. Se passar aqui, glória a Deus. Se não passar, joga fora que não presta. Quem está entendendo isso?
O que acontece por causa da instrução equivocada? Davi leva a arca no meio do caminho, os bois tropeçaram. Quando os bois tropeçaram, a arca começa a cair também. E aí os 2 filhos de Aminadab, os quais passaram 20 anos ali, a arca passou 20 anos na sua casa, os bois tropeçam e eles vão lá tentar segurar a arca para a arca não cair. Uzá, que toca na arca, é fulminado, fuzilado imediatamente. Foi uma comoção terrível. Davi entristeceu-se e falou: como eu vou trazer a arca do Senhor para Jerusalém? É claro que depois ele foi estudar, foi buscar de Deus, e entendeu, aí a coisa deu certo, depois a gente vai ministrar sobre isso. Mas agora é para você entender que quando nós deixamos de observar atentamente a instrução da palavra, pode acontecer o que aconteceu com Moisés. Vamos em frente. Segunda coisa que nós podemos ferir a rocha. Segunda coisa é quando nós temos uma atitude ressentida e amargurada para com aqueles que nos feriram. O que Moisés estava nesse tempo? Olha o que diz o versículo. Veja comigo. Versículo 10, do capítulo 20 de Números. Olha o que diz. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes. Isso é uma atitude de quem está resolvido, gente? Uma atitude de quem está magoado, ressentido. Você conhece uma pessoa magoada, ressentida, sim ou não? Uma pessoa amargurada. Moisés estava amargurado com aquele povo. Irmãos, imagina. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso do mundo, mas para aguentar aqueles 3 milhões de gente chata, de gente com mentalidade de escravo, murmurando, reclamando a vida toda, eu acho que ele aguentou demais, sim ou não? Uma graça enorme para aguentar aquele povo. E ele estava sempre, o povo ia em cima dele: você tira a gente do Egito, você prometeu que ia para uma terra boa, cadê a terra? Não, até agora não vi nada, só tem seca, só tem deserto, não tem água, não tem comida, não tem nada. Moisés estava ressentido com aquele povo. E aí ele diz: rebeldes, vejam agora se Deus não vai trazer água para vocês. Você sabe o que significa amargura? Amargura vem de mágoa. Você sabe o que significa mágoa? Significa má água. Quando você está magoado, você tomou água má, água ruim, água podre. Toda pessoa magoada, ela vomita mágoa. Toda pessoa magoada com alguém, irmãos, é uma coisa horrorosa. Você não consegue ficar junto de uma pessoa que fica vomitando em cima de você toda hora a mágoa de alguém. Às vezes é a mulher que está vomitando a má água que tomou em relação ao marido, ou em relação à esposa, ou em relação a alguém, a um amigo que quebrou a aliança e foi embora, ou a um sócio que fez uma coisa errada, e a pessoa parece que insiste, ela passa horas tentando explicar para você que ela está certa, que ela está correta, e que ela foi vítima de uma trapaça. Irmãos, escute, nesses momentos nós somos levados facilmente a tomar atitudes muito erradas e não prestar atenção na instrução que nós recebemos. Olha o que Moisés faz: seus rebeldes, vejam aí agora se não vai sair água da rocha para vocês. Vocês ficam aí me enchendo o saco esse tempo todo, você vai ver agora. E toda vez que a gente está assim nesse nível, de mágoa, de ressentimento, a gente corre o risco de não ouvir a instrução que foi dada. E, eita, passei batido, não me lembrei, esqueci, falei o que não devia. Quantas vezes nós falamos o que não devia numa discussão, numa conversa? Muitas vezes casamentos estão sendo destruídos, não por causa da falta de diálogo, mas por causa de alguns diálogos que não deveriam ter existido. Sim ou não?
Não é verdade? Por quê? Porque quando temos uma atitude ressentida ou amargurada com aqueles que nos feriram, nós corremos esse risco. Corremos o risco de falar mal dos irmãos, falar mal da igreja, falar mal dos outros. Irmãos, escute uma coisa, olhe para mim. Psh. Se uma pessoa chega para você para falar mal de alguém, quando ela sair da sua presença, ela vai falar mal de você para outra pessoa. Não dê trégua para isso, não dê bola para isso. Irmãos, me perdoe, eu já fui assim, eu achava que eu era assim, vamos ser elegante, vamos ser educado, né? Tipo assim, querido, eu não quero ouvir, né? Eu acho que você já falou para essa pessoa o que você está falando, né? Irmãos, hoje eu não tenho mais tolerância, tolerância zero com isso. Se alguém chegar falando mal de alguém na minha presença, se for alguém conhecido, eu vou ligar para a pessoa na mesma hora e dizer, olha, fulano está aqui falando mal de você, dizendo isso é verdade, quer falar com ele, está aqui. Porque, irmãos, isso é uma atitude que atrai, isso é um bumerangue que volta para cima de você. Me diga misericórdia. Ressentimentos e amargura nos levam a tomar essas atitudes precipitadas que Moisés tomou. Moisés não tinha nada que falar com aquele povo que ele é rebelde, coisa nenhuma, aquilo era a missão dele. Não tem que reclamar da missão, a missão Deus nos deu. Você tem que reclamar alguma coisa da missão, fala para Deus, foi Ele que te deu. Senhor, olha, o povo está fazendo isso comigo. Olha, fulano está fazendo isso comigo. Fala para Ele, Ele vai resolver o problema. Pode ficar certo disso. Quem entendeu, diga amém. O que nós precisamos fazer é confiar no caráter e nas promessas de Deus para a nossa vida. O caráter de Deus não vai mudar jamais, nunca. Se Ele tem promessas para você, Ele não vai roubar as promessas e dizer, não, a partir de hoje você não tem mais promessa. Você já encheu? Não. As promessas sempre estarão à nossa disposição. Portanto, confie no caráter e nas promessas de Deus. Não duvide e nem fira a rocha. Fale com a rocha. Fala com quem? Fala com Jesus, meu irmão. Fala com Ele. Oração pode mudar o mundo. A oração pode mudar as coisas que você não muda, mas Deus pode mudar. A sua oração é poderosa. A sua oração é recebida nos céus. A sua oração tem endereço. A sua oração está lá chegando todo dia que você faz. A oração chega e Deus está ouvindo e uma hora Ele vai responder a sua oração. Quem quer crer, diga glória a Deus. Dê um aplauso a Jesus por isso. Como nós podemos ferir a rocha? Nós ferimos a rocha quando nos enchemos de justiça própria, em vez de confiar na justiça que vem de Cristo. Nos enchemos de justiça própria. Eu faço tudo certo, mas por que Deus não me responde? Eu venho para a igreja todo domingo. Você já imaginou que eu vim para a igreja todo domingo? Perdeu o jogo, pai, cara, do Palmeiras com a América. Uma perda irreparável. Aliás, quanto foi o jogo? Para quem? Eu sabia, mas eu queria ouvir assim, um flamenguista falar o nome do Palmeiras assim. Hein? Eu não perguntei essa parte aí. Esse pessoal é enxerido para perguntar as coisas, né? Cheio de justiça própria esse povo. Então a gente acha que Deus tem que nos abençoar. Você já viu? Estou lendo a Bíblia mais agora dobrado, estou orando mais. Eu até já vim na oração das 5 horas da manhã, fiquei dormindo lá, mas vim. Estou jejuando, estou me esforçando para ser bom. Nem olhei mais aqueles negócios na internet que eu olhava. E a gente começa a fazer essas coisas, né? E a nossa motivação é essa, é dizer, olha, eu sou bom, então Deus, você tem que me abençoar. Que negócio é esse que eu estou pedindo já faz tempo, Deus não responde nada. Irmãos, Deus, essa moeda de justiça própria não é aceita diante de Deus. Não insista nisso.
A única moeda que é aceita diante de Deus é a moeda que Jesus conseguiu levar lá para ele. O único sacrifício que foi aceito é o sacrifício de Cristo. A única morte que é aceita é a morte de Cristo. O único sangue derramado aceito é o sangue de Cristo. Porque Ele foi o sacrifício perfeito. Portanto, eu não preciso perder meu tempo tentando forçar Deus a fazer alguma coisa. Não confie em você, confie na rocha. A Bíblia diz que as nossas justiças são como trapos de imundície, não servem para nada. Eu preciso confiar na justiça de Cristo. Deus é aquele que vai fazer nascer os rios no meio do seu deserto. Sobrenaturalmente, não é porque você fez alguma coisa. Ele é Deus, peça para Ele, você é filho. Você é filha, quem está entendendo? Amém. Ou então isso acontece o oposto, né? Alguns acham que tem justiça suficiente, obras suficientes, fez algo suficiente para receber a bênção de Deus. Hoje, outros é o oposto. Quando eles olham para a sua própria incapacidade, vivem confessando a sua incapacidade, vivem confessando o seu próprio fracasso, e aí não olham e não confessam o poder que existe na rocha. A rocha que é Cristo. Sabe, amados, eu quero profetizar na sua vida hoje. Não olhe para as coisas velhas, para as coisas passadas. Tanta gente olhando para trás. Deus já te perdoou, mas você ainda não se perdoou. Precisa se perdoar. Você precisa virar a página. Se Deus te perdoou, por que você não se perdoa? Gente vivendo debaixo de uma acusação enorme, de uma condenação, tentando pagar. Mano, você nunca vai pagar pelos seus pecados, nunca, jamais. Porque Deus em Cristo já pagou por isso. Quem vai dizer amém? Então não olhe para as coisas passadas. Ele quer que o nosso rio flua no meio do deserto. Deus tem prazer, irmão, sabia disso? Prazer de Deus é fazer fluir um rio no meio do seu deserto. Portanto, não bata na rocha, fale com a rocha. Isaías 43, versículo 18, tem um texto maravilhoso, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Versículo 19, eis que eu faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto. Irmão, não existe caminho no deserto. Deserto é só um areião só, você não sabe para que lado vai. Deus está dizendo, olha, eu vou fazer um caminho no meio do teu deserto, para você saber por onde vai. E vou colocar rios no ermo, rios onde não tem água, não tem nada. Deus vai fazer isso por você. Os animais do campo me glorificarão. Os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Tem gente escolhida aqui? Tem povo escolhido aqui? Se você tem dúvida, eu vou dizer a você, não tenha não, levanta a mão assim mesmo. Se você tem dúvida que você é escolhido, eu digo, levante assim mesmo, eu vou incluir você. Porque Jesus já incluiu você. Tem povo escolhido aqui? Eu vou fazer isso acontecer, águas no deserto, rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao povo escolhido, ao povo que formei para mim e para celebrar o meu louvor. Irmãos, o nosso chamado é para isso. É para dar glória. É muita glória, feito o pastor Mano cantou aqui domingo passado. É muita glória. Porque nós fomos chamados para celebrar. Celebrar o nome do Senhor, o louvor. A gente fala, pastor, não tenho vontade de orar, não tenho vontade de fazer nada. Eu não tenho vontade de adorar. Por que você não tem? Não sei. Pois então adore. Sem saber mesmo. Louve. Fale com a rocha. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros hoje com óleo. A oração da fé vai salvar o doente. Está alguém entre vós aflito? Ore.
Está alguém alegre? Cante. Mas cante sem estar alegre mesmo. Que o louvor não é quem canta os males espanta. Isso é um negócio aí que não funciona no reino de Deus. Quem canta está dizendo: eu não vivo de acordo com as circunstâncias. O meu Deus está acima de tudo isso. Deus é fiel. Então fale com a rocha, ore para ele e diga: Senhor Jesus, Tu és o meu libertador, Tu és o meu salvador, Tu és a minha fonte, Tu és tudo o que eu preciso. Começa a profetizar. Irmãos, quando você começa a abrir a sua boca e confessar a verdade, e confessar o que é Jesus na sua vida, nós precisamos confessar quem é Jesus na vida da gente todo dia. Porque as circunstâncias vêm, as mentiras vêm para dizer: Deus não é isso, Deus não ouve você, Deus não está ligando. Mesmo nos dias demais, parece que Deus está em silêncio. Esse é o dia que Deus está falando com a gente. Você não tem que crucificar Jesus novamente, não fira a rocha. Irmãos, nós ferimos a rocha quando nós não entendemos isso. Quando nós achamos que Deus tem que fazer aquilo que nós achamos que Ele tem que fazer. Que privilégio vir numa noite como essa e trazer a mim mesmo como oferta, como um sacrifício. Senhor, eu não tenho nada. Eu não sei nada, mas o que eu sou, o que eu tenho, eu venho trazer aqui para o Senhor. E você levanta as mãos, não porque tem mérito. E você adora e você louva, não porque você talvez Deus te aceite, não, porque você já foi aceito. E você adora pelo que Ele é. Você adora pelo que Ele está fazendo na sua vida, muito mais pelo que Ele é. Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Eu não preciso mais andar de cabeça baixa, cabisbaixo, com medo do futuro. Eu posso falar à rocha e a rocha me ouve. Diga comigo: eu posso falar à rocha e a rocha me ouve. Isaías está ainda capítulo 12, versículo 4, diz assim: direis naquele dia: dai graças ao Senhor e invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto: em toda a terra exulta e jubila, ó habitante de Sião. Isso aqui é uma linguagem espiritual. Sião é um monte lá em Jerusalém. Toda vez que a Bíblia fala de Sião, monte de Sião, ou aqui está falando de habitante de Sião, está falando de uma linguagem espiritual. Você e eu somos habitantes de Sião. A Bíblia diz: de Sião virá a lei, virá a instrução, virá a palavra. Nós somos habitantes de Sião. Quem dá glória a Deus por isso? Amém? Porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Irmãos, quero dizer a você hoje aqui: se você está passando por um deserto na vida, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, não se desespere nem fira a rocha. Fale com a rocha. Feche a porta do seu quarto e fale com a rocha. Você já chorou diante da rocha? Você já abriu seu coração diante da rocha? Você já contou para a rocha as suas mágoas? Você já contou para a rocha os problemas, os obstáculos, os muros que você tem que enfrentar? Fale a palavra de vitória sobre a sua família. Fale a palavra de vitória sobre a sua casa. Fale a palavra de vitória sobre o seu negócio. Fale a palavra de vitória sobre a sua vida. Fale a palavra de vitória sobre as suas finanças. Fale a palavra de vitória sobre a sua cura. Irmãos, nós temos aprendido que confessar e crer é algo precioso no mundo espiritual. Quem está entendendo isso? Então para de falar o negativo. Para de falar o que é ingrato, o que é ingratidão. Para de falar o que põe você para baixo. Fala a palavra de Deus. Fala quem é Jesus para você. Jesus quer nos curar em todas as áreas da nossa vida. Quem está entendendo isso? O que você quer pedir ao Senhor nessa noite? Aquele povo pediu água.
Não tinha água, estava todo mundo com sede. Qual é a sua necessidade hoje? O que você quer falar para a rocha? Fala para a rocha. Fale para ela. Qual é a sua necessidade? A rocha é a palavra viva. Palavra viva. Mas para essa palavra viva a gente fala com ela, a gente não bate nela. Porque Ele é fiel para cumprir o que Ele diz. Fale com a rocha sobre como você se sente. Como é que você se sente? Fale para Ele. Conte para Ele. Irmãos, que coisa maravilhosa é quando nós descobrimos que a comunhão do Espírito Santo, aquela terceira frase da bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. A comunhão do Espírito Santo é esse nível, um nível de intimidade através do qual nós falamos com a rocha. Porque o Espírito Santo nos ensina a falar com a rocha. O Espírito Santo não deixa que a gente fale besteira para a rocha. O Espírito Santo corrige a gente. O Espírito Santo aperfeiçoa a nossa petição, que é imperfeita, e a leva diante de Deus. O que eu quero terminar, amados, nessa noite, dizendo a você: aquele povo passou 40 anos detrás do Jordão. 40 anos numa caminhada que poderia ser feita em 11 dias. Escute isso, olhe para mim. Há muito cristão vivendo nesse deserto por anos e anos e anos e anos. Você pode entrar na terra prometida hoje, agora mesmo. É tempo da gente atravessar o Jordão e começar a conquistar essa terra. A terra de Canaã não é para ser conquistada no céu, nem no porvir. Isso aí é outra coisa, isso aí é outra bênção maior do que todas. O Senhor nos chama para conquistar a terra agora, hoje. O que significa isso? Avançar o reino de Deus por onde a gente for. Como pregou o pastor Stuart aqui no primeiro culto, nós somos os ministros do Evangelho que ministramos aonde nós estamos plantados. Aonde nós temos influência é a área onde nós somos ministros e vamos ministrar, quem está entendendo isso? Portanto, fale com a rocha, não fira a rocha. Primeira coisa que a gente aprendeu como a gente pode ferir a rocha: não deixe de observar atentamente a instrução da palavra de Deus. Não se deixe vencer pelas armadilhas do ressentimento e da amargura. Perdoe aqueles que te feriram. E não se encha de justiça própria, mas confie na justiça de Cristo. Ele é suficientemente poderoso para fazer jorrar água da rocha no meio do deserto. Ele é suficientemente poderoso e amoroso para atender e abençoar aquilo que nós pedimos. Mesmo que seja criar um rio no ermo, no meio do deserto. Fazer os nossos desertos florescerem. A Bíblia diz que aquele que confia no Senhor, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Agora não é mais só um rio que pode aparecer no meio do deserto. Jesus está dizendo: você agora é uma fonte que vai formar rios. Eu vou falar de novo. Você agora não fica pedindo para alguém trazer um rio. Senhor, faz um rio vir aqui. Não, você agora é a própria fonte do rio. Do seu interior fluirão. Não é só um riozinho, não. É rios, muitos rios. Você sabia que tem milhares de pessoas ao seu redor precisando ouvir, receber e tomar dessa água que tem dentro de você? Então como é que você vai se viver com essa mentalidade de pindaíba? Sabe o que é isso?
Eu estou falando lá, eu tenho que explicar, porque está gravando. Essa mentalidade miserável. Deus já nos deu tudo que nós precisamos para ser bem-sucedido nessa terra. Nós precisamos confiar no Senhor. Em nome de Jesus. Mas não vamos ferir a rocha. Vamos falar com a rocha. Diga para o seu vizinho mais uma vez, não bata na rocha. Fale com a rocha. A rocha vai lhe ouvir. E a rocha vai responder. Em nome de Jesus. Vamos ficar todos de pé, queridos.